Tudo bem? Um abraço aí, saudade de vocês, viu? Olha, vamos recapitular aí os temas que eu passei na última aula para vocês sobre indústria. Eu vou fazer alguns comentários. Então, em primeiro lugar, é importante salientar que a indústria é fundamental para a sociedade, para a economia, é porque a indústria, ela produz nossos alimentos, ela produz nossas roupas, nossos equipamentos e muitas coisas que servem para produzir outras coisas também. Então, a indústria, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental. Outra coisa importante é que a indústria ela passou por etapas históricas. Na realidade, houve um tempo que não existia indústria. As coisas eram feitas nas manufaturas, eram feitas de maneira manual, artesanal. E há uma grande diferença entre os produtos artesanais e os produtos que são feitos pelas indústrias. Você já deve ter notado essas diferenças. Por exemplo, quando você vai comprar uma roupa ou um móvel, algo do tipo. Geralmente os produtos artesanais, eles são mais exclusivos, eles são produtos que são mais rústicos, muitas vezes, e também, por outro lado, eles podem ser mais detalhados, conter detalhes muito minuciosos, como as pinturas feitas à mão, ou roupas e peças de roupas que são costuradas ali por um alfaiate. Então, existe essa diferença. Até hoje o artesanato ainda existe, porém a indústria ela veio para revolucionar. No passado, as pessoas que tinham mais de um sapato eram extremamente ricas. Hoje, qualquer pessoa pode ter, inclusive, a chuteira do Neymar, do Cristiano Ronaldo, graças ao modo que são produzidas as coisas em massa. Inclusive, a própria Nike ela faz a chuteira especial para o jogador, ela faz uma chuteira que é voltada para o público, que são os consumidores comuns, digamos assim, que não são exatamente jogadores profissionais, é um pouco mais barato. E também existem os produtos aí, digamos, falsificados, genéricos, que de uma forma ou de outra dão acesso à população mais carente a produtos que são produtos de marca e etc. Não vamos entrar ao caso aqui se é certo ou se não é certo, a gente sabe que certo não é, mas o fato é que a indústria revolucionou a maneira de produzir e também o acesso das pessoas aos bens. Continuando, a indústria moderna ela evoluiu ao longo de algumas revoluções. Então eu vou relembrar vocês aqui. Teve a primeira revolução industrial que aconteceu no final do século XVIII, entre 1750 e 1800, principalmente por causa de um cara ali. Um cara não, existiam muitos, mas teve um chamado James Watt que inventou o tear movido a vapor. Então imagina uma máquina gigantesca funcionando automaticamente que faz o processo de fabricação de tecidos. Então, na primeira revolução industrial, teve a invenção de máquinas, teve o carvão mineral como combustível principal da revolução industrial e também o ferro fundido era o material mais usado nas máquinas e nos equipamentos que eram produzidos. Na segunda revolução industrial já existiam as máquinas, então houve uma revolução no sentido do jeito que eram os motores, principalmente. Os motores da segunda revolução industrial eles eram de combustão interna, diferente da primeira. Na primeira revolução industrial, para você movimentar, por exemplo, uma locomotiva, tinha que jogar lenha, essa lenha tinha que aquecer uma caldeira, essa caldeira gerava vapor e esse vapor movimentava a locomotiva. Já os motores de combustão interna injeta o combustível dentro do motor em forma de um vapor, um spray, ele sofre ali uma faísquinha, ele explode ali dentro e ele faz movimentar os pistões e consequentemente o motor. Este motor ele tende a ser muito menor e estes motores eles podem ser alimentados agora, eles são alimentados na verdade com combustível líquido, que é de origem do petróleo, a gasolina, principalmente, e o querosene. Na segunda revolução industrial, algumas coisas aí, além do motor a combustão interna, que devem ser destacadas, é o uso da eletricidade e o aço, como o produto aí principal da segunda revolução industrial. Produto muito mais resistente, flexível do que o ferro fundido. Ainda na primeira revolução industrial, dois sistemas produtivos eles ganharam destaque. Sistema produtivo nada mais é do que quando uma pessoa
ela inova o jeito de produzir na sua fábrica. No caso, o Taylor, Frederick Taylor, ele nem tinha uma fábrica. Esse cara, ele simplesmente ele estudava, ele era um economista, ele estudava maneiras de deixar as produções mais eficientes. E o Ford usou as ideias do Taylor na sua fábrica. Então o Taylor, ele teve algumas ideias fantásticas e eu vou citar aqui algumas para vocês que estão no resumo. Primeira frase que ele diz: o indivíduo atinge sua maior prosperidade isoladamente quando alcança o mais alto grau de eficiência. Isto é, quando diariamente consegue o máximo rendimento. Ou seja, a ideia do Taylor é que cada pessoa pode melhorar o seu rendimento, estudando o que ela está fazendo e criando meios para que ela se torne cada vez mais eficiente. Isso é eficiência. E isso gera prosperidade. E na época do Taylor, olha que louco que eu vou contar para vocês. A ideia de você fazer as coisas bem feitas dentro de uma indústria era horrível, porque eles pensavam assim: ah, se você trabalhar bastante e fizer muito rápido, eles vão mandar as pessoas embora e vão ficar com menos funcionários. Então a ideia era todo mundo ser meio preguiçoso, fazer as coisas mais ou menos. E o Taylor veio para falar que não, gente, todo mundo poderia prosperar se todo mundo tivesse eficiência no seu trabalho. O homem era operacional, ou seja, o homem ele é como se fosse uma peça que você deve operar esta peça. E o homem, e as ideias de Taylor, na verdade, elas foram as seguintes. Primeiro, o trabalho tem que ser racionalizado. Tudo tem que ser pensado. Não pode simplesmente, vamos fazer um carro e começar a fazer. Tem que planejar, distribuir tarefas, estabelecer prazos, metas, pensar na localização das ferramentas e onde vai ficar esse carro, no centro ali da oficina que está montando esse carro. Treinamento é outra coisa fundamental. Cada pessoa deve ser treinada a fazer apenas uma função. Isso começou lá em 1911, hein? Atualmente, todas as fábricas praticamente dão treinamento aos seus funcionários. Mas foi o Taylor que teve essa ideia. E ele nem tinha fábrica. Outra coisa, o tempo é uma coisa fundamental para a produtividade. Então ele entendia que o tempo deve ser estudado e que não adianta, por exemplo, colocar a pessoa para trabalhar das 7 da manhã até meia-noite que ela vai perder o rendimento. Então você tem que achar um tempo adequado. O rendimento das pessoas, geralmente ele começa, depois ele atinge um pico, depois de várias horas ele começa a cair. Então é melhor você fazer uma jornada de trabalho de 8 horas e ter 3 funcionários ao longo de 24 horas, do que você, por exemplo, fazer 2 jornadas de 12. O rendimento vai ser maior se você distribuir tipo, o salário que você queria pagar em 3. Outra característica são as condições de trabalho. Tem que ter um ambiente adequado para o trabalhador. Isso não no sentido de trazer conforto para ele, mas é que as condições de trabalho vão elevar a produtividade. Seleção de trabalhadores. Cada pessoa deve ser selecionada para uma função de acordo com as suas características e ser treinada para isso. O homem econômico. As pessoas são movidas a dinheiro. Então, é muito melhor você chegar e fazer uma proposta que eu vou explicar para vocês agora, que é a seguinte. Quanto você pretende pagar de salário para os seus funcionários? Eu pretendo pagar R$ 1.000. Não, não pague 1.000, pague 800 e dê 200 de bônus por produtividade. Então a ideia é que se as pessoas tiverem um incentivo econômico, elas vão trabalhar muito mais e uma vai fiscalizar a outra. Já pensou se você está trabalhando e sabe que se naquele mês vocês atingirem a meta, todo mundo vai ganhar um bônus de R$ 500? Se alguém estiver trabalhando mais ou menos, você vai chegar até a pessoa e vai falar, vamos aí. A pessoa falou, louco, você é meu patrão? Não, é porque senão a gente não vai ganhar o bônus. Tudo isso foi ideia do Taylor. E outra coisa era o controle e supervisão. Alguém sempre passando, anotando o rendimento das pessoas, chamando a atenção, olhando para o funcionário e escrevendo o nome dele numa prancheta, vai fazer ele trabalhar muito mais e muito mais rápido. Só pelo medo de, sei lá, receber uma punição no salário ou até mesmo ser mandado embora. Padronização. Fundamental que os procedimentos sejam padronizados. Não cada dia faz de um jeito. Existe um procedimento padrão. Todo mundo sabe, recebe treinamento e sempre faz as coisas daquela mesma forma. É muito difícil separar o Fordismo do Taylorismo, porque o Ford implementou essas ideias citadas acima e criou 2 novidades básicas. Então, primeiro aqui tem o slogan
do Ford, que é mais ou menos assim: você pode customizar o carro com a cor que você quiser, desde que seja preto. Tipo, as pessoas criticavam, falavam, pô, por que só tem carro preto? Falou, não, pode ser a cor que quiser, sendo preto, porque o preto era uma cor barata de ser produzida. E a fábrica ela era padronizada, então não tinha, tipo, como hoje, que dá para mexer lá na forma de produzir e mudar o carro, fazer vários modelos e várias cores. Era apenas um tipo de carro. O Ford que ele produziu é o Ford T. Eu vou mostrar uma imagem para você aqui rapidinho. É esse carrinho. Todo mundo já deve ter visto aí em filmes, etc. Era um carro padrão. Todos os carros eles tinham essa mesma característica. E o que o Ford inventou de legal? Ele via a empresa como uma máquina e o homem ele era parte da máquina. Então é muito parecido com o Taylor. O homem ele era operacional para o Taylor, ou seja, ele podia ser moldado para fazer as funções, e para o Ford o homem ele era uma pecinha da máquina. O homem operacional, passivo, programável, assim como acontecia no Taylorismo. Continuando, pessoal, deixa eu subir um pouquinho aqui a tela. A empresa era uma máquina e o homem era operacional, como se fosse uma peça, que eu já falei para vocês. A ideia do Ford, que foi revolucionária, linha de montagem. Ao invés de colocar o carro no centro da fábrica e todo mundo montar o carro ali, uma esteira vinha passando e daí todo mundo ficava parado, os trabalhadores, e eles iam adicionando trabalho no carro que ia passando na esteira. Então essa foi a grande inovação do Ford, porque olha só que legal, que sacada. Se essa esteira fosse bem longa e demorasse 10 dias para o carro sair do começo da esteira e até o final da esteira, ao longo da esteira, o primeiro carro ia passar. E daí as pessoas iam ficar ali. Só que demora 1 minuto para o carro chegar até você. Então você vai fazer a sua parte do trabalho. Por exemplo, apertar um parafuso. Colocar uma roda e apertar o parafuso. E o carro continua andando. Quando tiver pronto o primeiro carro, já vai ficar pronto o outro. Não vai demorar 15 dias para ficar pronto, porque a linha de montagem não para. 24 horas por dia. Que ideia! E tem tudo a ver também com a produção em massa. Como a linha de montagem é muito eficiente e produz de uma maneira muito rápida, começa a produzir muito. E quando você produz muito, o preço do produto fica mais barato. Isso que é produção em escala. É você produzir em grande quantidade, a matéria-prima fica mais barata. E quando você produz em grande quantidade, a matéria-prima fica mais barata, você pode vender mais barato e vencer a concorrência dessa forma. Nessa época, começaram a surgir grandes monopólios, oligopólios, e um dos motivos era essa força que as empresas criaram a partir da produção em massa, a produção em escala, que foram ideias ali implementadas por Ford em sua fábrica. Bom, dois sistemas produtivos já conhecidos, Taylorismo e Fordismo, sendo que na verdade Taylor não tinha fábrica e o Ford usou os princípios do Taylor também em sua fábrica. O tempo passou e veio a terceira revolução industrial, meados do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia avançou demais. Robôs e fábricas começaram a se transformar, ficaram muito mais rápidas. Então, as fábricas mais rápidas e com robôs permitiu uma maior flexibilidade. Outra característica que aconteceu importante depois da Segunda Guerra Mundial é que o Japão estava destruído após a Segunda Guerra Mundial e recebeu fortes investimentos dos Estados Unidos, que era o Plano Marshall na Europa e o Plano Colombo, chamavam no Japão. Os japoneses pegaram esse dinheiro e investiram muito em educação e tecnologia. E o Japão, diferente dos Estados Unidos, é um país pequeno, com poucos recursos. Então não dá para fazer fábricas muito grandes e padronizadas como a fábrica da Ford. E nem ter estoque gigantesco, porque você não sabe até que ponto a população vai absorver aquele estoque. Então o Japão, dentro do Japão, na Toyota especificamente, surgiram novidades incríveis. E eu vou apresentar algumas delas aqui para vocês. Tá? Tem mais algumas coisas que eu não citei, mas é interessante também. Houve uma revolução na tecnologia, tudo isso é característica da terceira revolução industrial. A robótica, a informática, em outras áreas também, como na genética, na biologia, eletrônica, isso gerou o desemprego estrutural, que é um problema de país desenvolvido. Quanto mais desenvolvido é,
mais máquina vai fazer função de seres humanos e mais desemprego para a máquina vai existir, desemprego tecnológico. Porém, as pessoas têm que estar cada dia mais capacitadas para não serem substituídas por máquinas, porque o trabalho que é realizado aqui, a máquina não consegue substituir. Vamos lá. Sistemas produtivos pós-fordistas, ou seja, sistemas produtivos mais modernos. Fordistas seriam o Fordismo e o Taylorismo. Pós-fordista seria o Toyotismo e todos os outros que surgem depois. Olha o slogan da Toyota, que bacana. Você pediu, toma. Mais ou menos assim. Você quer um carro desse jeito? Tá aqui. A Toyota faz para você. Tem tudo a ver com a flexibilização. Diferente da Ford, que só fazia um modelo de carro, na Toyota surgiu a possibilidade de fazer diferentes modelos de carro para atingir os públicos de uma maneira diferente. Muito parecido com o que a gente tem hoje. Já viu quantos modelos de carros existem? Por exemplo, a HB20 tem um monte de tipo. Por exemplo, a EcoSport tem um monte de modelo. Jeep tem um monte de modelo. Tem 4x4, a diesel, tem o Flex, tem um motor mais fraco, um motor mais forte, automático, com acessórios, sem acessórios. Isso aconteceu graças à Toyota. E também as tecnologias que avançaram muito na década de 70. Outro slogan da Toyota bacana, um cliente é para sempre. Não adianta vender só. Você tem que vender um produto bom, de qualidade, para que ele seja um cliente seu para sempre. Quando ele for trocar de carro, ele não vai pensar em outra marca, só na Toyota. A empresa é vista como um ser vivo e os trabalhadores eles são como se fossem órgãos desse ser vivo. Ou seja, se o trabalhador não estiver bem, a empresa não vai bem. Então, não quer dizer que o trabalhador vai ser tratado super bem, com uma qualidade de trabalho incrível. Não, mas na verdade o trabalhador tem que ter saúde para que ele consiga trabalhar dando sempre o seu máximo. O homem é reativo, integrado, complexo, sofisticado. Funciona mais ou menos assim. Na Toyota funcionava e eu acredito que hoje não deve ser muito diferente. Tem a linha de montagem, o carro vem vindo. Diferente da Ford, não é um carro empurrando o outro para produzir o mais rápido possível. Agora é produzir de acordo com a necessidade, mas o carro vem para ser montado. E a esteira está ali passando e as pessoas estão ali por equipes. Aí a sua equipe é responsável, por exemplo, por ajustar o motor do carro. Então a sua equipe é formada por 6 ou 8 trabalhadores ali da fábrica. Então, se um de vocês comete um erro, a esteira para e a fábrica inteira para por um momento. E vocês têm que criar uma solução para aquele problema rapidamente. Se acontece o problema uma vez, ele não vai acontecer de novo. É o padrão de qualidade da Toyota. Fantástico isso, gente. Chama sistema Kaizen, que é um aperfeiçoamento constante. Outras coisas interessantes que foram implementadas pela Toyota, que é um sistema pós-fordista, que pode ser chamado de toyotismo, década de 60 e 70, para frente. Lean, sistema limpo. Quanto menos coisa tiver na bancada, melhor. Organizado. Kanban é um sistema com etiquetas, onde cada um tem uma função para fazer e quando você conclui a função, você coloca uma etiqueta verde que você concluiu aquela função. Vocês já viram em carros, eu não lembro se hoje em dia está saindo assim, tem tipo um checklist às vezes colado no retrovisor, aquilo ali é mais ou menos o Kanban. Dá uma pesquisada depois, eu deixei uma imagem para vocês verem que o Kanban funciona também por etiquetas que vão sendo trocadas de funções. Então você consegue ver o que tem para fazer, o que você está fazendo e o que você precisa fazer. E organizar a sua vida, a sua rotina, para que você consiga cumprir aquelas funções dentro da fábrica. Além do just in time, produção sob demanda. Diferente do sistema fordista, que era produção em massa, produção em escala, na Toyota é produção sob demanda. É produção puxada, é diferente de produção empurrada. Entenda, produção empurrada, eu coloco matéria-prima aqui e vou empurrando, o máximo que eu conseguir produzir, melhor. Produção puxada, o consumidor vem aqui até você na loja e fala, poxa, eu queria um carro, daí você vende um carro. Consequentemente, você tinha 4 carros para vender, agora você só tem 3. Você liga no fornecedor e fala, tô precisando de mais um carro. O fornecedor liga na fábrica e fala, eu quero mais um carro, e compra mais um carro. A fábrica viu que mais um carro foi vendido, aí sim ela faz mais um.
Então esse é um sistema just in time, é no tempo. Isso evita grandes estoques e também reduz os prejuízos. Além da robotização, flexibilizações e esses outros que eu aconselho vocês darem uma pesquisada depois na internet. O volvismo já vem na década de 90. Vamos entender a realidade da Suécia. A Suécia é um país que aplicou um tipo de capitalismo conhecido como capitalismo nórdico ou híbrido ou escandinavo, que é mais ou menos um capitalismo do bem-estar social. Ou seja, ele é capitalista, mas os impostos cobrados são altos e o governo vai reverter esses impostos em benefícios para a população. Também não podemos esquecer que os países dessa região, as pessoas são muito bem educadas e têm um alto senso crítico. Então, diferente de outras realidades passadas, na Suécia, o trabalhador não ia aceitar ser tratado de qualquer maneira. Os sindicatos eram muito fortes na Suécia. Então, o que acontecia é que as fábricas tinham que ter uma condição de trabalho muito superior. Então, por exemplo, imagina um trabalhador na Ford lá em 1900 e pouco, fala, poxa, tá muito calor a fábrica. O dono ia falar assim, pô, meu querido, você tá louco? Vai embora, a gente vai contratar outro. Agora, um trabalhador da Suécia, eles vão se organizar e falar em nome de todos os trabalhadores. Gente, está muito calor, nós queremos colocar o ar-condicionado. Senão, ó, braço cruzado, ninguém trabalha. E o sindicato dando respaldo para os caras. Então, a condição de trabalho na Suécia aumentou muito. E é lógico que para manter uma condição de trabalho dessa forma, tem que ter salários mais altos e menos trabalhadores. Então, a robotização e a automatização permitiu com que as fábricas hoje tenham pouquíssimos trabalhadores, mas quem trabalha ganha muito bem. E volta ao conceito, então, volta não, né? Na verdade, começa a ter um conceito de vestir a camisa da fábrica. Poxa, eu tenho orgulho de trabalhar, eu não sou simplesmente um trabalhador, eu trabalho na Volvo e eu conheço o que eu produzo. Eu sei que cada coisa que eu faço vai transformar o carro num produto magnífico que tem o meu trabalho embutido ali. Então eu já adiantei para vocês, mas olha o slogan da Volvo, interessante, feito por pessoas, não feito por máquinas, feito por pessoas com coração. Eu quero muito que vocês vejam o link que eu deixei lá, que é uma propaganda da Volvo mostrando os funcionários ali, toda emocionada, é bem bonita a propaganda. A Volvo também tem um slogan For Life, ou seja, a vida é muito importante, é para a vida, em dois sentidos, no sentido de que o produto é duradouro, mas no sentido de que ele tem segurança. A Volvo tem um projeto para que não tenha mais nenhuma morte causada por veículos Volvo aí num futuro bem próximo, tá? Que sempre tem um sistema de segurança muito, 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 muito preciso e avançado. Por isso que ela também é conhecida por isso, tá? Continuando, o subsistema social mais o subsistema técnico é a eficiência real, ou seja, uma eficiência técnica, as máquinas, tudo tem que funcionar bem, as pessoas têm que ser bem capacitadas, treinadas, estudadas, mas elas têm que ser tratadas como humanos. A pessoa feliz, bem tratada, feliz, que sabe o que ela está trabalhando, ela tem alegria de estar ali, ela vai produzir melhor. E isso é eficiência real. Isso é uma característica do volvismo. As coisas que eu já falei para vocês. A ergonomia. As máquinas elas são feitas de um jeito para que as pessoas fiquem confortáveis em seu trabalho. E muitas vezes a máquina trabalha para o homem, não o homem para a máquina. Lá no toyotismo mesmo, ou principalmente no fordismo, o homem trabalhava para a máquina. Agora, no volvismo, a máquina trabalha para o homem, ele é uma extensão do ser humano. Então ele vai pegar uma peça ali, existe um equipamento que não vai fazer ele sentir dor nas costas, ele vai lá com tipo um imã, assim, coloca, com pistão e tudo mais, robôs que vão auxiliar o ser humano em seu trabalho. Trabalho em equipe, poder de discussão, reuniões, e tudo isso melhorando a qualidade do trabalho. Existe já aí a quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial, ela é uma revolução tipo dos anos 2000 para frente, os anos 90, com bastante tecnologia informática, mas especialmente dos anos 2000 para frente, começou a surgir aí
a quarta revolução industrial, que é marcada pela internet das coisas, máquinas autônomas, indústria 4.0, nanotecnologias, neurotecnologias, robôs, casas automatizadas, geladeira que avisa quando está faltando algum produto para você comprar, ela já faz a compra online, manda entregar na tua casa, coisas que a gente está vendo em tempo real evoluir a cada dia. Meu irmão, por exemplo, ele está automatizando toda a casa dele, eu estou achando o máximo. Até a cortina abre e fecha sozinho, luzes, ele fala lá para a Alexa, liga a luz, desliga a luz e ela faz tudo para ele. Programa lá na sua agenda as coisas que tem que comprar e já não é mais uma coisa futurística, isso é real, estamos vivendo com isso. Isso suscita debate sobre questões éticas, sociais e privacidade, principalmente nas redes sociais e na internet, que parece que é um território de ninguém, mas tem que existir uma regulamentação, no mínimo, para proteger as pessoas de cyberbullying, invasão, etc. Não sei, eu queria perguntar para vocês, deixa nos comentários aí do vídeo, o quão inseridos na tecnologia vocês estão. Quantas coisas que vocês usam de tecnologia que seus pais ou seus avós ficam bestas. Falam, meu, como que você faz isso? Então, deixa no comentário aí do vídeo que eu quero ver o que vocês estão achando, tá bom? A próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de indústrias e eu vou fazer um desenho explicando para vocês as indústrias extrativas de transformação e as de bens de produção e de bens de consumo, tá bom? Tem na apostila de vocês aí do sistema Etapa, quem usa o sistema Etapa, os meus alunos, tem do jeito que está aí no ponto A, tá? Eu vou explicar do jeito que está no ponto B, bem parecido, só que eu acho que fica mais simples. Vê se vocês notem a diferença de um para o outro. Tudo bem? E também estudaremos os fatores locacionais na próxima aula. Um abraço, nos vemos em breve. Tchau, tchau.